Isso. Tudo bem, meu querido? Querido! Tudo em paz? Tudo em paz, e você? Amém, que bom. E eu tô Querido. bem enquadrado para você aí? Tá ótimo. Eu também tô bem Tá para você. bom. Você se afastar um pouco mais, isso, um pouco mais você vai ficar mais inteiro. Isso, agora você está cabendo por inteiro. E Que, aí, meu querido, que me diga o prazer te seguinte, conhecer. prazer é meu. Bem-vindo Muito a obrigado. essa live. É uma grande alegria para mim. É uma alegria, a alegria é toda minha. E dizer que eu estava vendo você falar e me tocou bastante. Me tocou Que bastante. bom. Amém. Muito bonito. Amém. Graças a Deus. O Daniel me disse que a sua origem é toda ela em igreja. É, Que é? é eu Em que sou igreja? Igreja Católica, eu sou filho de missionários. Os meus Missionário. pais, os meus pais, eles, o meu pai, na verdade, foi um dos fundadores de uma comunidade católica chamada Uhum. Shalom, que começou no Ceará e, e é uma comunidade que vive sobre os conceitos de Francisco de Assis, né, que prega a pobreza material. Uhum. E meus pais se conheceram dentro dessa comunidade. Eu fui o primeiro filho dentro dessa comunidade. Uhum. E Eram era quantos? bom. Quando eu nasci, eram, era uma, eram 40 pessoas mais ou menos vivendo dentro de uma casa. Ninguém podia Uhum. trabalhar fora, porque a gente chama que é a comunidade de vida, né? Que eram pessoas que tinham a vivência ali e toda a vida voltada para as obras da comunidade, que eram. Como eles se sustentavam? A gente se sustentava de doação. Então, o Uhum. sustento era absolutamente de doação. Então, era o feijão que tinha, a geladeira que tinha o feijão era doação. A minha escola era uma do, era funcionava dentro da comunidade, então era uma do, era era dentro da nossa estrutura. Os livros eram Uhum. doações, tudo era doação. Uhum. Então, E doações que vinham de que relação com a comunidade maior, com a sociedade? Tinha reunião, missa, outras coisas? Porque era para poder receber doação, você tem que ficar conhecido pela comunidade à volta que possa doar, né? os meus pais começaram com uma pequena lanchonete e um grupo de oração. Uhum, Então a lanchonete eles trabalhavam ali na lanchonete, pegavam o dinheiro da lanchonete, se sustentavam no início e faziam os grupos de oração. E depois aquilo foi crescendo para apenas crescendo no Ceará, crescendo no Brasil inteiro. Hoje tem em lugares, em vários lugares do mundo. É uma comunidade muito grande e que continua na mesma, quer dizer, da mesma forma, né? As pessoas continuam vivendo da mesma maneira. E eu fiquei lá até os meus 16 anos, que foi quando os essa meus... comunidade está ligada à Igreja Católica Romana ou é uma comunidade católica à parte? Não, está ligada à Igreja Apostólica Romana. Uhum, uhum. É. E é o Interessante. movimento da renovação carismática, né? Certo. E Então aí, ela se origina na renovação carismática. exatamente, exatamente. Aham. O meu pai tinha 17 anos quando ele fez isso. Ele era filho de militar. E aí ele saiu de casa com 17 anos para poder, junto com outros amigos, fundar essa comunidade. E minha mãe tinha De onde 19 anos. veio, de onde veio esse impacto inspirador de reuniões da Igreja Católica Carismática?
Olha, é, eu acho que é muito louco, assim, eu nunca consegui entender muito da onde que meu pai tirou essa grande, esse grande impulso, porque a família dele, ninguém era da igreja. Ninguém, ele Sei. não tinha ninguém da igreja católica, ele não tinha relação com a igreja católica. Aham, A minha mãe também, na família dela, não tinha nenhuma relação com a igreja católica. Então, foi realmente um chamado que eles tiveram ali. É, e sei. foram, assim. Aham. E ele mais quantos amigos? Bom, no início foram 5 amigos. Sei. E Cinco aí ele amigos. conheceu a tua mãe no processo? No processo, um ano, a comunidade já estava mais estruturada, estava todo mundo já morando junto, e minha mãe entrou Aham, na comunidade sei. como uma, como é que eu vou dizer? Ela era uma maneira dela sobreviver, porque ela vem. Aham, A história da minha mãe é uma história muito de batalhas com a família dela e tudo mais. Então ela precisou daquilo, assim, precisou de um sei. acolhimento e foi lá e Aquilo teve. era um refúgio para ela, né? Exato. E, Uhum. e aí ela foi, teve, ela coordenava durante toda a comunidade, todo o processo que ela teve na comunidade, um, um, o que a gente chamava de Volta Israel, que era um programa, eu poderia dizer, é, de recuperação para pessoas que tinham problemas com drogas, com álcool, Uhum. enfim, pessoas que tinham esse tipo de questão. E meu Uhum. pai era sempre o responsável administrativo assim da coisa toda, era o que pensava como é que ia fazer aquele movimento crescer e crescer e crescer junto com os outros fundadores. E aí Sei. ele depois ele foi. Ela tinha que idade quando ela e ele se casaram? Ou, Ela tinha 24 ou 25 e ele tinha 23. certo. Ele deu uma boa esperada, porque chegou lá com 17, né? Ele E teve ela. uma chegou a ter uma outra namorada antes da minha mãe, e aí, Aham, depois do término com essa namorada, dentro da comunidade, os dois, a namorada também era da comunidade, se separaram, ficou um tempo solteiro, e aí eles começou o processo de caminhada para conhecer minha mãe melhor e tudo mais. aham. E isso demorou quanto tempo, você sabe, até haver a decisão do casamento? Olha, foram uns 2 anos, Sei. em total, E de casamento. tinha aquela coisa, como acontece nas comunidades evangélicas, de um vigiar o outro, todo mundo se vigiar, Sim, sexo tem que ser com castidade, não pode é, ficar havendo nenhuma pegação em lugar nenhum, O e essa processo coisa toda. funcionava, o processo funcionava assim: você Ah, mandava uma carta para o conselho e dizia: eu estou achando que eu estou interessado na fulana. E aí o ah, conselho recebe a carta e a fulana também escreve a carta, porque é uma coisa que tem que ser de comum acordo. E ah, pede-se uma permissão para você começar um processo de caminhada. E aí, sei. a caminhada é o seguinte: não pode pegar na mão, não pode beijar na boca, não pode fazer nada. Aham, Você está ali conversando, você está conhecendo melhor a ah, pessoa e etc e tal. é, Aí minha mãe e meu pai ficaram nisso uns 6 meses, e aí depois mandaram outra carta para o conselho para poder pedir me namorar, para namorar. E aham. o conselho aprovou e eles começaram então a namorar. E é assim todo o processo: noivar e casar, até casar. Sempre com a permissão do conselho. E você viveu dentro da comunidade quanto tempo? Até os meus 16 anos. Até os meus Você 16. estava bem novo ainda quando você saiu. Saiu para onde? E por quê? Bom, o meu pai, quando eu tinha 16, ele
de repente, disse para a gente que a comunidade que ele tinha feito parte e pensado lá no início do processo não era mais a mesma de, Sei. do momento que ele estava, do momento que a gente estava. Então, que ele gostaria, que ele iria sair junto com a minha mãe, que a gente não ia mais fazer parte daquilo. Por conta de divergência mesmo, de achar que as escolhas que ele fez não estavam muito presentes mais ali. E aí a gente foi Ah, morar no interior de São Paulo. Meu pai conseguiu o primeiro emprego remunerado da vida dele, que foi numa televisão educativa chamada TV Século XXI, que aham, ele fazia parte é, é, da parte de eventos lá, porque o meu pai fez grandes coisas assim dentro esse meio, né? Ele fez um evento chamado aham, Hallelujah, um evento muito conhecido no Ceará. Ele fez grandes coisas assim para poder fazer o nome da comunidade crescer, né? Contribuir. Então aham. ele ficou cuidando da parte de eventos da emissora e foi maravilhoso. A gente ficou no interior de São Paulo durante 3 anos até eu fazer até eu viver assim o meu basta, porque eu precisava ir Aham. embora dali, eu precisava estar próximo do que eu queria fazer para minha vida. E aí eu E você obriguei. tinha que idade quando chegou esse seu basta? Olha, eu tinha 17 anos, quando eu já vinha de uma depressão muito profunda e já vinha de uma sem entender o que era a vida e sem nenhum amor pela vida, que eu não entendia. Quando a sua depressão iniciou, você ainda Eu estava na comunidade? estava na comunidade quando a depressão iniciou. Eu tinha uns 14. A primeira vez que aconteceu uma coisa comigo, é, que eu não sabia o que era, foi porque eu tive uma síndrome do pânico. Eu tinha uns 11 anos, eu acho que em 2001, foi na Torre Gêmeas. Quando Sei. eu vi aquilo, eu sonhei Aham, que um avião bateu no meu prédio, na madrugada da aham. Torre Gêmeas, na madrugada que antecedeu, e foi. Eu acordei todo mundo, e no dia seguinte, quando eu liguei a televisão, um avião estava batendo na Torre Gêmeas. Então foi É. horrível para mim. Eu comecei ali a fazer terapia, a entender um pouquinho que Ainda dentro da comunidade. ainda dentro da Ainda dentro. mas o negócio Então a pegou. comunidade tinha uma certa abertura, porque consentiu que você fizesse terapia. Tinha. Tinha Muitas porque dessas comunidades não consentem. É, tinha Então, porque tinham pessoas que eram psicólogos dentro da comunidade. sei. Então eu podia, Então, primeiro uma síndrome do pânico, depois manifestou-se uma depressão aos 14 anos. aos 14, começou a me dar uma depressão muito séria. Eu cheguei a pesar 165 quilos. Quando eu tinha meus 15 anos, eu já estava pesando isso. E Cento e aí, sessenta e cinco. com 15 anos. Com que altura? Na época eu devia ter 1,60 m e poucos. Hoje eu meço 1,72 m. Quer dizer, 65 1,72 m. quilos é muito. É muito peso para alguém que está com 1,60 m e alguma coisa. E em quanto tempo você ganhou esses 165 quilos? Você foi de Acho que quanto para lá? Você eu, tinha quanto? eu tinha uns. Eu sempre fui acima do meu peso, então eu tinha 80 quilos, mais ou menos. Quando Aham. chegou nos meus 14, no meio do ano dos meus 14 anos, que eu estava virando um adolescente dentro de uma comunidade, eu estava de uma comunidade
absolutamente dogmática, eu Aham, estava entendendo que eu era, cada vez mais eu estava entendendo que eu era diferente dos outros meninos, por conta da minha aham. sexualidade. Então, do meio do ano para o final do ano, eu comecei a ganhar peso. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu estava pesando isso. E então você acha que o gatilho para iniciar esse processo com intensidade foram as suas crises de identidade em relação à sua sexualidade, vivendo dentro de uma comunidade absolutamente fechada e binária sexualmente, e você não estava se identificando com a binariedade Eu de tenho gêneros. certeza disso. Porque, Né? porque o ponto é, eu entendia que eu era diferente. Mas aí começou o processo de mutilação emocional primeiro, né? E depois física. Você se mutilou também? Mutilei, eu tive duas tentativas de suicídio quando eu tinha. Esse foi o auge, quando eu cheguei aos 16 anos. Então, o processo começou aos 14, né, ali. Quando eu engordei ali, começou o processo escondido. Deixa eu te fazer uma sugestão. Pelo menos para mim aqui, a tua chegada aqui para mim tá assim variando muito de 5 minutos para cá. Eu não estou conseguindo ver quase nenhuma sequência direta. Eu vou te tirar e vou te puxar de volta para ver se dá uma melhorada Tá na tua ótimo, internet, tá bom? tá Aqui ótimo. agora, entra aí, por favor. Tá bom. Vamos ver. E agora deixa eu te pegar de volta aqui. Filha, cadê você? Está aqui. Beleza. Vamos lá, vamos ver se melhora. Deixa eu ver aqui também, ninguém sai, todo mundo aí. Deixa eu ver se. Vamos ver a subida do meu querido Timbó. Ó, você veja, a internet dele deve estar um pouco difícil, porque até agora ele não conseguiu emergir no mar da digitalidade. Eu acho que vou desativar os comentários. Eu acho que eu vou chamá-lo de novo. Deixa eu chamá-lo de novo, desligar os comentários. Eu liguei os comentários só para ver o retorno de vocês. O que vocês me diziam? Está aqui, meu amigo, de novo. Vamos nós. Espero que agora vá. Estava tão boa a nossa conversa. Todo mundo fica aí, não vão a lugar nenhum. Isso! Isso. Então, prosseguindo, eu não quero perder o ponto onde a gente estava. E você, na comunidade, Ah, engordou isso tudo, teve a é, ver provavelmente com uma crise identitária, de porque gênero sexual, porque você não tinha liberdade para conversar. Tinha alguém é, com quem você pudesse conversar? não, não tinha. É, a minha mãe, se eu não tiver, a minha mãe, olha, minha mãe foi a pessoa que não deixou eu morrer. Se eu não tivesse ela, ela foi a pessoa que me enxergou, assim, por Uhum, completo. Porque ela, a primeira manifestação da minha sexualidade, eu conversei com ela e disse, eu me sinto estranho, eu me sinto diferente das pessoas. Eu acho, eu tenho mais facilidade de me apaixonar platonicamente por um homem do que por uma mulher. E ela uhum. disse para mim uma coisa que eu achei muito sensível e inteligente da parte dela, que foi: tá tudo bem, meu filho, mas o tempo é amplo. Vamos vivendo? E eu fui vivendo.
Só que depois desse episódio que eu falei para ela. Mas o que acontece, o que mais me chocou, é que eu tive uma coisa que foi bem importante para isso tudo se agravar. Eu me lembro que eu enxergava pessoas como eu, que eram afeminadas ou que se expressavam como eu, que eu sabia que tinha a sexualidade diferente dos outros meninos, elas sumiam. O que acontecia era que a comunidade mandava essas pessoas em missão para lugares distantes. Sei. Inclusive, Mandava o cara fazer missão no lado leste do Afeganistão. era assim, ó. Como era na Ilha de Marajó. Sei. Ilha de Vai para a Marajó. Ilha de Marajó, né? Fazer Então, missão em Fernando de Noronha, assim, num lugar desse. então, assim, era o meu pai, que eu amo, mas na época o meu pai era o responsável local. Então ele Sei. é o cara que dizia também, vamos mandar o fulano para a Ilha de Marajó, que vai ser melhor para ele. Sei. Então qual era o meu medo? Eu, como um adolescente, eu olhava aquilo e falava, as pessoas estão sumindo, as pessoas que são assim, e eu falar isso para qualquer pessoa, eu vou sumir. É. Então eu não quero viver. Então, o que Eu vou aconteceu? acabar numa ilha. Eu nem Eu sabia vou que ser era. exilado. Eu descobri depois, mas assim, na minha cabeça, elas sumiam. Sei. Então eu falei, meu Sei. Deus do céu, eu não quero sumir, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu amo todo mundo que está aqui. Eu quero, isso aqui é minha família, eu não quero sumir daqui. Então, eu tinha esse medo profundo em mim. E aí, a partir daí, isso que foi começando a me despertar uma grande ansiedade. E essa grande ansiedade foi me distanciando da minha relação com a minha imagem e logo com o meu corpo. Porque já se dizia, primeiro Deus, depois o outro e depois você. E a sua forma não interessa absolutamente nada. Então, era isso que eu estava vivendo. Eu tinha ali 165 quilos quando eu tinha 15 anos de idade. E aí o negócio começou a piorar, porque eu não queria me Quer dizer, vestir. não era nem ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Não era isso. Ama Deus, ama o teu próximo e você vem lá atrás. Lá atrás. É. Em terceiro. Tinha música, assim. Tinha música que Sei, falava. música. O cara ainda introjetava isso até o mais profundo do inconsciente, né? E aí toma-lhe a engordar. E aí, o que era uma coisa muito difícil para mim também é que, como eu era afeminado, eu não podia cantar, eu não podia ficar à frente ou de coral ou da missa para cantar, era muito raro. Meu pai não gostava muito. Então, eu não podia cantar porque eu era afeminado. Eu não podia falar para ninguém porque se eu falasse para alguém eu ia sumir. Eu não queria sumir. Eu não podia pensar em mim, porque eu não podia pensar em mim, porque era primeiro Deus, depois o outro, depois eu. Então imagina o caos. E eu tinha 15 anos e eu não podia nem ver televisão, porque eu não podia ver televisão, eu não podia ver filme só com todo mundo, eu não podia escutar músicas que não fossem da igreja. Então, assim, eu não tinha, e eu não tive um passado para eu escolher aquilo. A minha única Não vida teve era alternativa, né? Nunca teve alternativa. Meus pais viveram. Já nasceu na casta. Um negócio meio hindu. Exato. E aí foi isso. E aí, eu não podia nem olhar uma mulher que eu apanhava. Não podia olhar um homem que eu apanhava. Então a minha sexualidade não podia se desenvolver, eu não podia ter forma,
eu não podia ter nada. Então, eu vou morrer. Uhum. Porque eu não via sentido. Então, eu Uhum. vou morrer. Não tenho o que fazer aqui. É, Eu não claro. posso ter minha arte, eu não posso colocar minha arte aqui. Não posso. Eu não posso entrar em cena, e se eu entrar em cena, eu tenho que ficar prestando atenção na minha voz e nas minhas mãos. Eu também não posso andar Uhum. rebolando. Então, minha mão tem que ficar Uhum. dura, reta, meu corpo tem que ficar duro, a minha voz tem que ser Uhum. grave, eu tenho que ficar assim, e é isso aqui. E se E eu eu não for posso. reger o coral, se Não, eu eu não for posso. reger o coral, eu não posso Não, desmunhecar, né? não, eu tenho que Aham. reger assim. Entendeu? Então eu Você tinha falo. que, você tinha que viver como Hitler, né? É. E aí Terceiro era uma coisa Reich. assim. Mas isso tudo não era de uma maneira violenta de cara, tá? Isso era Uhum. de uma maneira baseado no dogma, na Bíblia. Então a pessoa Uhum. pegava e me dizia, tá aqui. Aí te abria lá em Levítico, em Deuteronômio, num Eu lugar falava, desse. tá entendendo que tá aqui? Tá na Bíblia. Você não pode Ah, ir lá e fazer isso, porque tá na Bíblia. ah. Entendeu? A gente já é bonzinho porque não apedreja, né? Pois é, É entendeu? porque se fosse naquele tempo você ia ser apedrejado, a gente só está te É, dizendo que não pode. exatamente. Então você Ah, imagina. Aí, primeira mutilação foi quando eu cortei o pulso. E aí eu tive uma grande amiga que me viu fazer isso. Ela me encontrou, minha mãe, e aí eu consegui ficar bem. uhum, Depois eu joguei um carro num barranco, abri a porta e saí andando. Então, assim, não era para eu morrer. Eu você saí não do conseguia se matar, né? não conseguia nem me matar. Então, assim, eu Uhum. saí do carro falando, eu não vou morrer, nunca mais, acabou esse negócio de morrer, que é uma energia para você Para tomar escolher. essa decisão, né? E aí depois que dá É. certo, não quero nunca mais fazer isso. Entendeu? Isso é a Falei, pior pô, coisa que tem é um suicida frustrado. Um frustrado, suicida sincero, é, frustrado. frustrado. Eu saí do Arregimentou carro toda a falando, energia, eu vou morrer. Aí vai, não, pá, não morre. olha e não morre, levanta e sai andando. Não, eu levantei e saí andando e o carro ficou destruído e eu estava pensando assim, o que que eu vou Ah, falar? Falar, tentei me matar de novo. Não aconteceu nada comigo, destruiu o carro, prejuízo absurdo. Era só ah, isso que eu pensava, assim. Então, ah, aí, e aí eu comecei a lidar com isso. ah, Come- Aí voltei aí fui para o psiquiatra, comecei a tomar remédio. Foi uma fase muito difícil. Eu perdi 3 meses de aula. Eu fiquei em casa, deitado, e eu não levantava para ir ao banheiro. uhum. Eu Então, sei assim, como é. realmente um vegetal. Uhum, uhum, E aí, depois disso, eu tive um episódio que me salvou, que foi o meu pai, que até então a gente nunca tinha conversado sobre tudo isso. Porque a maneira que meu pai se relacionava comigo era com espanto. O que está uhum. acontecendo? Ele tinha que É, ser uma coisa, ele não é aquilo. Ele, uhum, ele tinha que fazer assim, não faz assim. Ele tinha que ser igual a mim ou ao irmão dele mais novo, que gosta de futebol e luta, uhum, e que conseguia a liberação da comunidade para fazer luta, mas eu não conseguia a liberação da comunidade para fazer balé. Então, uhum, eu, o meu pai, coitado, ele olhava e falava, eu não sei o que fazer, então ele me batia, uhum. porque ele é militar, É,
Eu Então eu sei como apanhava é. muito Uhum. do meu pai, do meu irmão, na escola. Então era uma coisa do tipo, filho, É você aquela merece. história de que, na cabeça de muita gente, bem intencionada até, esse É, negócio é gente que te ama, bem intencionada, mas impotente, e é, não sabem como fazer. Então é isso isso. sai no cacete. Primeiro eles botam, a tendência é botar você numa luta. É, Não, esse garoto é assim porque ele não joga bola, mas aí você não tem o menor jeito para jogar bola, aí botam você no basquete, no vôlei, não está rolando. Não, ele vai entrar no judô, ou ele vai entrar no jiu-jitsu. Aí no jiu-jitsu tem gente até que tem medo, e no judô, porque às vezes você fica nas costas do cara, ele fica na tua bunda. Então tem outros que dizem, vamos botar no Muay Thai, numa luta que não seja agarrada. e não Não importa. estou falando nada Tá, assim, tirando da minha cabeça. Eu não, sei que é assim eu que fiz 2 anos funciona. de futebol dentro da comunidade. Meu pai ia para a torcida. E em 2 anos, cara, eu fiz um gol e foi contra. As pessoas comemoravam, porque eu fiz um gol contra, mas pelo menos Aham, um aham, gol. E eu não podia fazer aham. vôlei, porque a mão quebra. Então não pode fazer Vou, vôlei. irmão, quebra. Basquete, a mão quebra. Então tinha que ser É. futebol. Aí Entendeu? aí você não sabia qual era o seu lado do jogo, né? Eu, não, eu sabia que tinha que botar a bola no gol. É, Entendeu? aí chutou em algum gol, né? Eu era goleiro, entendeu? Aí a bola bateu e entrou. Não foi nem É, goleiro que deu gol. Era é, goleiro que era gordo. Então, eles falavam bateu e que é bom voltou. ser goleiro. Aham, eu Então, sei como é. então era Eu, isso. eu lido, eu lido com essa situação há milênios. E então eu sei essas situações todas. Mas eu tinha um primo que até faleceu ano passado e, e ele nasceu homossexual, efeminado. Assim, quando ele aprendeu a andar, ele já aprendeu a andar rebolando. Ele É normal. já A primeira coisa que ele quis subir foi num sapato alto. E não conseguia, não adiantava você tentar fazer a mão dele não fazer esses movimentos, porque ele fazia o tempo todo, ele não se segurava. E eu era muito amigo dele, não é? E vi o esforço que o meu tio, pai dele, fez no início para tentar endireitar aquele menino. Eu estou falando de algo que aconteceu há 60 anos atrás, naquele tempo, em Manaus. Aí, meu Deus, psicólogo do Rio de Janeiro. Aí o É. psicólogo disse ao meu tio que não tinha cura. O meu tio não aceitou. Não aceitou, disse, tem que ter. Aí bota o garoto na natação, ele quase morre afogado. Aí bota o menino para jogar vôlei, ele não conseguia, quebrava o pulso. O futebol, meu Deus, era um desastre. Ele não sabia nunca de que lado era o lado dele. Corria todo atabalhoado no meio daquele negócio. Depois puseram um rapaz na luta, no judô. Coitado, ele se apaixonou por alguém lá na academia, aí sofrendo. Aí, como ele era muito bonito, as meninas davam em cima, porque ele era bonitão, um cara lindo. E aí ele tentou namorar de qualquer jeito, mas não adiantava, ele ficava o confessor da namorada, o amigo mais íntimo, aquela coisa inteira. E ele lutando contra, e depois de um tempo ele não aguentava mais, ele não namorava, mas ele fugia para ter relações sexuais. É. Então o que eles conseguiram fazer foi isso, fazer um cara não assumir, mas ele foi ficando sexualmente promíscuo, E porque a sexualidade foi censurada. como ele era impedido de dizer quem ele era, ele fugia
para poder ter relações rápidas e voltar correndo para o Mas eu vivi gueto. isso também. Eu Aham. vivi isso também. Porque quando, assim, a minha sexualidade, ela demorou muito a acontecer por conta de que eu sabia que tudo era pecado. Então eu não Uhum. podia, não podia masturbação, eu não podia me tocar, eu não podia ver nem um homem, nem uma mulher. Eu apanhava. Então, eu desenvolvi a sexualidade, a minha sexualidade, muito tarde. E Uhum. quando ela aconteceu de uma maneira absolutamente desestruturada, porque quando Claro. eu 17 anos que eu vivi esse processo de depressão, estava no auge do processo da depressão, e aconteceu um episódio que me marcou muito, que foi o meu pai, que eu não tinha essa relação toda, ele me pediu para ficar no quarto comigo, sozinho. Aí eu fiquei em pânico, eu comecei a chorar, tive uma crise de choro muito grande, eu não parava de chorar, e eu não conseguia falar, e foram durante umas 2 horas. E aí ele pediu para saírem do quarto em determinado momento, e ele ficou no quarto, e aí primeiro ele tentou me colocar em pé. Falou, vamos parar agora, acabou, isso aqui vai acabar, você vai apanhar se você não parar de chorar, e eu não parava, e nada tinha sentido. Aí ele me botou em pé, Uhum. eu caí no chão, aí ele me botou em pé de novo, eu caí no chão, aí ele me botou na cama, me abraçou e começou a chorar. Quando ele Uhum. começou a chorar, eu parei de chorar. Uhum. A minha vida mudou ali. E aí Uhum. eu consegui explicar para eles o porquê que era tão importante a gente se mudar dali por mim, porque eu precisava viver perto do que eu amo fazer. Então, fomos morar no Rio de Janeiro, e ali eu comecei a entender a minha imagem, aí eu comecei a cantar, e eu comecei a ver que as pessoas me tratavam muito diferente porque eu era gordo. Eu comecei a perceber que eu perdia muitas oportunidades porque eu era gordo, e eu estava absolutamente cansado de perder oportunidade. Cansado de Uhum. estar tendo que aguentar toda a cruz de não ser gay, a cruz de não poder não sei o quê, a cruz do vou apanhar, a cruz da depressão. Agora eu sou Uhum. gordo. Aí no Rio eu ainda era cearense, porque eu ainda vinha de outro lugar, as pessoas ainda ficavam, eu falei, gente, não dá. Ainda Eu tenho tinha o que deixar de ser sotaque. gay. Eu Aham. não tenho que deixar de ser gay. Cearense eu não tenho como deixar de Aham. ser. Eu vou ter que deixar de ser É, gordo. Então eu é. fiz a cirurgia bariátrica. E logo depois da cirurgia bariátrica, que eu emagreci um total de 80 quilos, eu Aham. comecei a andar na rua e as pessoas me olhavam diferente. E Aham. aquele olhar eu nunca tinha tido. E eu comecei Sei, a ficar viciado em sair, eu me arrumava e só saía para dar uma volta, para sei. ver como as pessoas me olhavam. Aí depois eu Isso. comecei a ultrapassar a barreira. Eu Para comecei, ser bem visto. é, aí eu comecei a Uhum. ultrapassar a barreira das pessoas que me olhavam. Aí eu comecei a ter um tipo de relacionamento com elas. Então eu saía de casa e eu tinha que voltar. Eu não podia voltar para casa se eu não beijasse alguém. Aí depois Sei. foi piorando. Eu não podia voltar para casa se eu não transasse com alguém. Eu não podia voltar para casa Uhum. se eu não transasse com alguém. E aí Alguns. alguns. Uhum. Então Uhum. foi uma discussão. E nunca houve. Deu uma travada aqui, deixa eu te perguntar enquanto isso. Sei que você provavelmente esteja me ouvindo. Nunca houve, durante esse processo todo, nenhuma tentativa de se relacionar com mulher para ver o que acontecia? Era algo assim que, para você, já vinha carregado de uma rejeição total?
Repete a pergunta que eu... Perguntei se no meio desse processo todo você, em algum momento, tentou transar com mulher para ver se conseguia? Não. Eu não queria... Aquilo já era uma violência muito grande. Nada contra as meninas, Uhum. mas é que, como eu já tinha vivido dentro de uma caixa tanto tempo, eu estava explodindo, Uhum. né? Eu Uhum. já, eu já tinha desistido de morrer, né? É. Fez, né? Mas eu estava Já ali, tinha conseguido perder 80 quilos, né? já tinha conseguido perder 80 quilos. Não estava mais querendo morrer diretamente, eu diria. Diretamente eu Uhum. não estava mais querendo morrer. É. Mas eu estava ali vivendo uma morte também. Porque é, todo esse processo, porque minha mãe, como minha mãe ela cuidava dentro da comunidade das pessoas que usavam drogas, álcool e tal, eu não bebo e nunca usei absolutamente nada, porque nunca tive o interesse mesmo. E eu via o outro Uhum. lado e era gravíssimo. Das Uhum. pessoas que perdiam o controle É. absoluto de tudo isso. Então eu não É. tinha interesse nenhum. Então eu passava por tudo isso, que eram várias violências, porque era violento para mim. Uhum. Eu passava por tudo isso de uma maneira consciente. Eu Uhum. chorava enquanto eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas é claro, porque a promiscuidade, ela violenta o Muito, promíscuo muito. totalmente. Porque você, o que as pessoas não entendem, em geral, é que toda dissolução, toda promiscuidade, a vida dissoluta, ela te dissolve. É por isso que se chama dissolução. Ela tira a tua solução pessoal. Ela simplesmente agoa a tua identidade. Ela vai afinando a tua identidade. Ela vai tirando a densidade. Ela vai tornando a tua identidade rarefeita. Tanto mais quanto você se promiscui, mais você se perde, mais você se dilui no processo. Você só começa a readquirir a sua identidade quando você não só assume a sua identidade, mas com coragem você assume uma relação que seja na luz, que seja do lado de fora das grutas, das É, cavernas, das tocas. Quando você põe a cara para a luz e quando na luz você também diz quem você é e você assume que você gosta de quem você gosta, do que você gosta, e aí nessa hora você para de viver em promiscuidade, porque a promiscuidade se alimenta da escuridão, da proibição, da negação, do escondido, do proibido, do que pode te trazer supostamente consequências negativas. E aí, exato. quanto mais você proíbe, mais você introjeta a necessidade da pulsão explosiva. E a pulsão explosiva se manifesta como promiscuidade. E aí é um ciclo altamente destrutivo para o indivíduo, não É. é? Alta, Autodestrutivo e altamente destrutivo. Vai fazendo você desaparecer no processo. exatamente. Exatamente. Eu tive um processo, depois da cirurgia, eu tive uma pequena complicação, um ano depois que eu fiz a cirurgia, que eu peguei uma bactéria e essa bactéria, ela começou a fazer o meu esôfago, fazer os movimentos peristálticos ao contrário. Então eu tive uma anorexia, Uhum. a ponto de começar a perder a andar, a perder os movimentos da perna completamente. Então eu fiquei muito fraco. Não me diga. Eu tive um determinado momento que eu não conseguia, eu tinha que andar de cadeira de roda. E Meu nesse Deus. processo, eu desmaiava,
esse processo acontecia, a doença ela foi tão grande, você imagina que eu falava assim, não, olha só, vocês, os meus amigos, vocês vão me levar para o lugar, vocês vão me botar sentado na boate e eu vou ficar sentado a noite inteira vendo tudo e fazendo tudo que eu quiser. Uhum. Então eu ficava passando mal e saía de lá e ia pro soro, no hospital. Então, assim, era uma doença e eu Era saía. uma autopunição Exato, eu e estava voltando a mesma terrível, não coisa. é? Eu E estava fazendo você a se mesma coisa. auto-sabotava, você como que pagava um preço, um pedágio É, pela promiscuidade. exato. Uhum. Então eu estava fazendo a mesma coisa. E aí um dia eu estava vivendo uma dessas situações e logo depois que acabou, eu saí do apartamento da pessoa e eu atravessei a rua sem olhar, sabendo que eu estava atravessando a rua sem olhar, escolhendo Uhum. atravessar a rua sem olhar. Aí Uhum. eu falei, voltei a ficar doente e eu já tinha escolhido viver. Então, estou com um problema sério. Uhum. Voltei a procurar ajuda, conversei com a minha mãe. A minha mãe sempre esteve do meu lado esse tempo inteiro. Por muitas Uhum. vezes, eu saía de noite e ela ficava, coitada, me esperando, ligando. É, ela se despedia de mim chorando e me recebia chorando. Uhum. Todas as noites. Então, Eu já fui despedido e recebido assim também, alguns anos da minha vida. é. E aí é muito dolorido isso, né? É, Porque é. você vê a pessoa que ama, que luta por você. Você sabe que você é uma tristeza. É, Você é exato, uma tristeza indo e você é uma angústia de um alívio voltando, exato. porque a sua existência é uma inconsequência É, e produz um pânico em quem te ama. exatamente. É É. isso aí. E aí eu fui e entendi que isso estava acontecendo. Aí eu voltei no tratamento, voltei a tomar remédio, voltei tudo isso. Aí eu entendi uma coisa muito importante, que foi eu tive uma grande amiga, que tenho uma grande amiga, e ela começou sendo a pessoa que eu cheguei na casa dela. Ela era uma professora de teatro, o nome dela é Camila Amado, ela é uma grande atriz, uma grande diretora. Uhum. Eu cheguei na casa dela, ela nem perguntou meu nome, eu já cheguei falando, eu não posso ser, na época eu falei, eu não posso ser artista porque eu sou gordo, eu não posso, mas eu sei cantar. E ela, então canta. Aí eu terminei de cantar, ela falou, você é gay, né? Aí eu falei, sou, por quê? Aí ela, porque você tem uma sensibilidade que me chamou a atenção. E ela chorou muito, assim. Ela falou isso chorando para mim. E ela foi uma pessoa que me acompanhou. Eu falava, no meio da minha anorexia, eu falava, eu acho que eu vou vomitar. Ela falava, então vomita na minha mão. Então, Uhum. para mim, ela foi, assim, um apoio indiscutível, assim. E ela me disse uma coisa que mudou a minha vida. Ela falou, olha, eu não te conheço desde que você nasceu, eu te acho lindo e te amo. Uhum. Aí eu falei, como assim? Mas tudo bem, porque a gente é amigo, a gente trabalha junto. Ela falou, não, eu caguei se a gente trabalha junto, eu não tô nem aí. Inclusive, eu não quero mais trabalhar junto com você. Eu só vou fazer o que a gente quiser fazer. Então, olha, aquilo começou a mudar a minha visão sobre mim. E Uhum. aí ela me chamava, ela estava em cartaz com uma peça, ela me chamava para ir ver. Ela me tirava da plateia e mandava subir no palco, parava a peça no meio. Aí me mandava subir no palco, canta, ele vai cantar. Aí eu cantava. Aí ela ia para a praça, dançava na praça e eu cantando. Então, assim, ela foi uma pessoa que salvou minha vida. E aí eu comecei o tratamento e eu resolvi que eu ia parar de transar
que eu ia parar de me relacionar se não tivesse, até que tivesse algum sentido. Uhum. Porque eu Uhum. achava, na verdade, que eu não era... Ninguém podia me amar, entendeu? Uhum. Eu achava que eu era uma Sei. pessoa que não ia conseguir ser amado fisicamente, emocionalmente e fisicamente também. Então, eu descobri isso. Uhum. E aí eu parei, absolutamente. Fiquei um ano, aí conheci uma pessoa e depois de um certo tempo comecei a namorar. Tinha muito medo de, de não saber o que era amor, porque todo mundo falava assim, Uhum. você vai sentir quando você tiver. E eu falava, mas eu não, acho que eu não vou sentir nunca. Eu não vou sentir nada nunca. Porque eu já tinha me violentado de inúmeras maneiras. Então eu não vou sentir nada nunca. Uhum. Aí a gente teve um namoro, foi legal, depois acabou, e depois eu conheci o Vitor, que é o amor da minha vida, e que a gente lutou muito um pelo outro, e a gente construiu coisas lindas juntos, e, e ele me fez superar tantas coisas minhas, tantas dores. Ele me fez Uhum. superar o meu corpo, as minhas estrias, as minhas inseguranças físicas e emocionais. É isso, me abriu o olho E para o que mim, que seus pais, olhar no espelho. como é que seus pais lidaram com o Vitor? Eles entenderam de imediato a importância, Uhum. de Que imediato. legal. E A tua mãe provavelmente de um outro modo, né? minha mãe foi de É, imediato, é. e meu pai também. Meu Aham. pai também. O meu pai, durante todo esse processo, eu só consegui dizer para ele que eu era gay depois que, durante um desses episódios de violência que eu estava fazendo comigo, eu sofri aquele negócio do Boa Noite Cinderela. Uhum. Me roubaram, e aí eu só consegui acordar 48 horas depois. E Uhum. aí eu Com mandei, lucidez. com lucidez. E aí eu mandei chamar meu pai e falei, Uhum. olha, eu podia ter morrido sem dizer. Então, eu sou É. é isso. Então, assim, meu pai, ele, desde o dia que eu disse a ele, a nossa vida mudou completamente, a nossa relação mudou. Ele mudou porque ele realmente não tinha ferramentas. Uhum. O ambiente de onde ele veio, como ele se construiu ali, dentro daquela comunidade, ali ele não tinha ferramentas, ele estava fazendo o melhor dele. Uhum. E aí, É. reproduzindo apenas. Naquele fanatismo É, daquele gueto, ele é, estava tentando ser o mais sincero que ele pôde mais com a honesto. proposta, com a Exato. proposta em si. Agora, olha, o que você está dizendo, eu conheço assim a 3x2, para todo lado. É, E é uma história que eu vi os desenlaces dela inúmeras vezes na vida. E também conheci os filhos desses indivíduos que, meu Deus, não tinham nada a ver com aquilo e nasceram dentro daquela circunstância, que é, realmente não é uma vida de vila, é uma vida de gueto é, e fechado, é, todo enclausurado, com princípios e regulamentações e controles e vigilâncias e observações e juízos e disciplinas e desaparecimentos quando a pessoa tem alguma comorbidade moral ou é. social e não pode ficar no meio da comunidade, ela é posta em quarentena. Ela é posta em E quarentena. eu vi disso aos milhares na vida, de modo que eu estou ouvindo aqui uma narrativa que é a sua e que carrega as gravidades das suas dores
e das dores dos seus pais também, porque entraram, eles foram para a comunidade porque achavam que podiam construir um mundo melhor e melhorar a si mesmos, proteger a si mesmos e seus filhos desse mundo pavoroso. E o que normalmente acontece é que eles entram num processo de ensimesmamento adoecedor, entram num processo de endurecimento, enrijecimento mental, cerebral, emocional, moral, de todos os tipos, se encastelam-se em si mesmos. Os filhos que vão nascendo, pobres crianças, vão nascendo dentro daquela determinação, daquele determinismo. É quase um determinismo genético, é quase uma alteração das essências. E a pessoa tem que ser uma continuidade, e mais, tem que ser uma continuidade melhorada do sonho deles, porque sendo filho, supostamente não sofreu os traumas que eles sofreram na família ou na vida, em razão dos quais eles se retiraram desse modo, e a ideia que eles têm é de que eles são como eles são por causa dos traumas que sofreram. Então, se você fizer a supressão dos traumas e oferecer ao seu filho uma vida comunitária de igualdade, ele não tem como dar em nada diferente, a não ser na projeção do pai e da mãe. Exato. E é justamente o oposto. A alma funciona diferente. Ela cria mecanismos reversos o tempo todo. Você faz imposições e ela cria inconscientemente reversões que sejam o espelho da tua exacerbação, do exagero paterno, do fanatismo e de tudo mais. Agora, você falou do Vitor e junto com ele, o amor da sua vida, vocês fizeram coisas maravilhosas. E estão juntos até hoje. Vocês estão juntos há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Foi desse período para cá que você se tornou empresário, agente, cuidando da carreira de outras pessoas? Foi, na verdade... O que eu sei é que você cuida da carreira da Cleo, que é uma querida, está aqui do lado até, e nesses dias de quarentena, de pandemia, está aqui do ladinho da gente. A mãe dela está ali um pouco mais adiante, está todo mundo aqui do lado da gente. A Glória, o Orlando, a Cleo, a Rafa estão aqui. E também do Bivar, meu Deus, eu deu aqui uma embranquecida na minha mente, do Pablo. Tá. Sim. Do Pablo, você cuida também da carreira dele? Não. E de alguns outros assim. A Pablo, eu trabalho com ela como produtor vocal. Eu comecei trabalhando, na verdade, assim, a minha profissão, ela sempre vem me salvando, né? Ela vai me salvando. E aí eu vou melhorando como pessoa, eu vou sendo salvo. Porque eu estudei canto a minha vida, assim, grande parte da minha vida, até aqui. Fui estudando muito técnica de canto e tal, e aí eu comecei a trabalhar com alguns profissionais de funk, e logo depois a Pablo apareceu na minha vida. Trabalho com a Pablo como produtor vocal. E aí a Pablo curou várias feridas, assim, minhas. Várias feridas. Na mesma época, e me mostrou a maravilha da liberdade, né? Ela já estava ali atingindo um ápice da liberdade de poder ser quem ela era. Já estava na estrada há muito tempo, né? Já estava na estrada, já tinha entendido. Então, ela me salvou muito, assim. A Isa, eu trabalhei primeiro também junto com a Isa durante 3 anos e meio, a gente fez o álbum dela juntos.
E aí depois veio a Cleo, ainda como produtor vocal, com a Luísa Sonza também. Enfim, outros artistas que eu admiro muito também, que fizeram parte da minha formação como, como um produtor vocal e como uma pessoa da voz da música, como a Gal, como a Preta, que foi a pessoa que me abriu todas essas portas. A Preta Gil foi uma grande, assim, uma grande figura na minha carreira. A Ana Carolina. Então, eu comecei a trabalhar com várias pessoas. E aí eu fui entendendo o mercado, eu fui crescendo dentro do mercado, junto com essas pessoas que cresciam e me puxavam junto. E me puxavam. Uhum. Eu crescia e elas E me puxavam. E elas continuam cresciam. puxando, né? E aí A elas... Preta parece ser uma pessoa de longe, parece ser uma pessoa que tem muito prazer em abrir portas para os Muito. outros, Mas, não assim, é? é absurdo. Ela vai mudando as vidas, assim, das pessoas. Ela muda. Uhum, uhum, Então, ela fez isso comigo. Então, eu fui entendendo o mercado, crescendo, e aí, depois de um tempo muito grande, uma relação de grande amizade com a Cleo, a gente resolveu trabalhar junto de outras maneiras também, né? E aí estamos cada vez mais crescendo, crescendo. uhum, Ela tem cada vez, assim, tem uma profunda admiração por ela e pela uhum, sensibilidade dela e por como ela vê a visão de mundo que ela tem. A uhum. gente tem muitas coisas em comum, assim, a gente pensa no mundo, uma visão de mundo muito parecida, assim, eu acho. E aí Uhum. isso é maravilhoso. Então, É, aquilo na minha vida, ela tem me tratado sempre com extremo carinho, e ela sempre é muito carinhosa. muito carinhosa. A Rafa, nem se fala, já vem me acompanhando há muito tempo. E como é que você chegou até mim? A Rafa, Foi a Rafa? o que que acontece? Aham, Eu já tinha visto vídeos seus no YouTube, porque chegou um momento da minha vida que eu estava nesse limbo, que eu falei, a minha espiritualidade é o que agora? Porque assim, eu não é. posso viver a minha espiritualidade porque eu sou gay, eu não posso ser gay. E ser gay é Aham, pecado. Então, não aham, dá para ser tudo. Se eu for para a igreja, eu vou morrer. Já tentei várias vezes, não consegui. Então é melhor não ser nada, né? E aí, quando aham, eu ouvi você falando sobre a diferença da espiritualidade, o que é a verdadeira espiritualidade e o que é o dogma da religião, que uhum, escraviza a pessoa, que a pessoa perde o senso de humanidade, é, por muitas vezes, uhum, aham, a minha. Então, aquilo foi muito importante para mim e para o meu resgate da minha espiritualidade, para eu entender e conseguir aham, começar um processo de separar o que era a minha espiritualidade e o que era o dogma da religião. E poder então aham, libertar desses dogmas e poder viver a minha espiritualidade com uma profunda verdade. Então você foi, eu já tinha visto vários vídeos seus, e aí aham, quando a Rafa apareceu na minha vida, é, de uma maneira assim maravilhosa, avassaladora, e a gente tem uma relação de muita cumplicidade, muito amor e irmandade, e ela me ensina muita coisa. Então, quando ela apareceu e a gente falou, porque ela também tem histórias que são muito piores do que tudo isso, assim, em relação a é, enfim, muitas perdas, assim, muita é. perda. Então, é, Eu já fiz uma ela, live aqui com ela, eu na vi, qual ela foi absolutamente franca e clara, e ela se espremeu, é, ela se botou completamente para fora, muito linda. é, é uma das histórias mais lindas, assim. E aí, e foi muito importante a nossa relação. E aí ela sempre falou de você,
E aí, quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer essa live, primeiro eu fiquei super nervoso. Eu falei, ai meu Deus. Mas aí depois eu fui ficando tranquilo que ia ser só um papo maravilhoso, livre. Porque eu Isso. comecei a ver suas lives, eu falei, ai, que bom. Ele é livre. Então, eu posso Aham. ficar à vontade. E aí foi maravilhoso. Mas é claro que pode. E você, meu filho, você está com que idade, Timbó? 29 anos. É muito, muito filhinho. Fico muito feliz de te acolher com todo amor. Me Você é agradeço. um rapaz muito bonito e é um querido. Eu Me estou vendo agradeço. aqui os teus olhos, esses teus olhos bondosos, generosos. E a minha oração é que você desenvolva a sua espiritualidade em Cristo, no Evangelho, o máximo possível. Você separe uns 15 minutos todo dia para me ouvir. Escolhe alguma coisa e ouve. E vai praticando essas coisas com simplicidade, sem complicação. Vai deixando que o Evangelho é vivo, como eu falei aqui antes de te chamar para a live. Você disse que tinha prestado atenção no que eu falei. E o Evangelho não é uma doutrina, não são dogmas. O Evangelho não são textos, livros. O Evangelho é Jesus. E eu fico aqui nesses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu conheço a narrativa sintética do espírito, dos princípios todos de Jesus para serem vividos e praticados. Mas não é a narrativa que é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa viva de Jesus, ressuscitada, presente hoje, que quer ter e Presente. tem uma relação de amor contigo. E não é uma relação dogmática nem religiosa. A espiritualidade do Evangelho te coloca numa relação de fé e amor com Jesus, direto, na cara de Jesus, na cara de Deus, no cerne, no útero do amor de Deus por ti. Então, é daí que você tem que prosseguir, com toda perseverança, felicidade, sem medo de nada, Leveza. deixando essa palavra da vida e te moldando e te esculpindo todo dia e produzindo a imagem de Cristo em ti, porque a nossa vocação é ficarmos com a cara de Cristo, é sermos cristificados, todos nós. Você foi chamado para crescer na imagem de Deus conforme apresentada por Jesus, que é a imagem sublime de todo ser humano, todo ser que queira ser humano, não importa se seja homem, mulher ou qual seja a definição de gênero que ele carregue, que ele faça para si mesmo e de si mesmo, que ele encontre em si mesmo, essa definição vai ter que andar na direção de se aformosear como ser na face de Cristo. Que não é, cadê você? Que não é face de macho nem face de fêmea, é face humana, Face é humana. face de Deus, É. é face de Deus para todo e qualquer ser humano. E é nessa direção que a gente é chamado. Isso aí não tem a ver com caras e bocas, tem a ver com práticas de amor, de perdão, de compaixão, de justiça, de fidelidade, de lealdade, de companheirismo, de sinceridade, de respeito,
Quanto mais eu vou crescendo em todas essas coisas, naturalmente na vida, amando a Deus pelo modo como eu amo o meu próximo, na realidade, só é possível amar a Deus no próximo. Não existe possibilidade de amar a Deus beijando o invisível. Você vai beijar o quê? Você vai servir o que? A invisibilidade? Amor de Deus em mim só é verdade se ele se manifesta como amor a todo outro próximo, sem fazer acepção de pessoas. Sem fazer acepção de pessoas. Esse é o amor de Deus. O que não é assim não é amor de Deus, é uma invenção, é uma fraudulência amorosa. O verdadeiro amor não faz acepção de pessoas, nem de gêneros, nem de nada, porque em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não se está discutindo gênero, não se está discutindo nada disso em Cristo Jesus. Nós somos um, para nos deixarmos transformar no nosso caráter, segundo o ser de Deus manifesto em Jesus Cristo, o homem, para nós. Isso não tem nada a ver com religião, é um chamado para a vida, para a estrada, sem dúvida, para troca todo dia. Dia a dia, O mundo passa a ser a tua paróquia. O mundo passa a ser a tua igreja. A humanidade e a tua relação com a humanidade passa a ser a tua religião. Se você anda no amor de Deus, a tua religião é a humanidade, é tratar a todos segundo nós fomos tratados, amados e perdoados em Cristo Jesus. Então, eu quero que você saiba que foi um grande prazer. Prazer imenso, assim, meu. Muito obrigado. De ter aqui. Tão profunda. Muito bom mesmo. Dá um beijão no Vitor. E a minha vizinha aqui, a Cléo, e ali do lado o Orlando e a Glória. O Orlando, outro dia, estava me dizendo: mas que coisa horrorosa essa epidemia, a gente aqui do lado do outro não pode marcar um jantar. Especialmente por minha causa, não é? Sim. Que tenho comorbidades perigosas. Sim. Não é só a idade, 65, mas, sobretudo, as comorbidades. Diabetes tipo 2, coração, isso e aquilo. Então, eu tenho que ficar quietinho, mandando beijos para eles, mandando vídeos, fazendo chamada de vídeo e coisas assim com essa gente querida que está bem aqui do lado da gente agora. A Rafinha, muito amada. Eu fico feliz quando eles vêm até aqui à porta de casa e dão beijos. Agradecer muito a Daniel que me fez falou, vamos fazer isso. Eu, ai meu Deus, assim, e ele falou, vai ser legal, e eu falei, tá bom, fiquei nervoso e ele me acolheu. Foi muito querido. Eu agradeço muito a ele por ter aproximado a gente, para a gente ter esse papo maravilhoso. E agora a gente está junto, você tem também minhas outras vias de comunicação. Vamos continuar falando. Por favor. Tá bom? E qualquer coisa você me chama. Maravilha. Muito obrigado. Beijo grande. Estou aqui para as alegrias e para as tristezas, para qualquer circunstância. Tá bom? Muito bom saber. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Beijão para nós todos, com a graça de Deus. Tchau. Amém. Tchau. Boa noite.